Olá, meus amigos, boa noite. Gravando mais um estudo para o Grupo Espírita Alta de Souza, do livro Conduta Espírita. Nós estamos no capítulo 45, perante a codificação kardeciana. E para iniciar, para fazer a nossa leitura de harmonização, eu vou ler um trechinho do livro Caminho, Verdade e Vida, do Chico e do Emmanuel. E a mensagem é a de número 98 e ela se chama Capas. E nessa mensagem é falado o seguinte, que para receber a bênção da divina aproximação, lança fora de si a capa, correndo ao encontro do mestre, alcançando novamente a visão para os olhos apagados e tristes. Não residirás nesse ato, precioso símbolo? As pessoas humanas exibem no mundo as capas mais diversas. Existem mantos de reis e de mendigos. Há muitos amigos do crime que dão preferência a capas de santos. Raros os que não colam ao rosto a máscara da própria conveniência. Alega-se que a luta humana permanece repleta de requisições variadas, que é imprescindível atender à movimentação do século. Entretanto, se alguém deseja sinceramente a aproximação de Jesus para a recepção de benefícios duradouros, lança fora de si a capa do mundo transitório e apresenta-se ao Senhor, tal qual é sem a ruinosa preocupação de manter a pretensa intangibilidade dos títulos efêmeros, sejam os da fortuna material ou os da exagerada noção de sofrimento. A manutenção de faltas aparências diante do Cristo e de seus mensageiros complica a situação de quem necessita. Nada peças ao Senhor com exigências ou alegações descabidas. Despe a tua capa mundana e apresenta-te a Ele sem mais nem menos. E depois dessa leitura, vamos então fazer a nossa prece de harmonização, agradecendo ao nosso Mestre Jesus por esse momento, por essa leitura, agradecendo por essas mensagens que nos são trazidas e pedindo que possamos, durante esse estudo, estar conectados com a espiritualidade amiga e recebendo tudo aquilo que necessitamos dela, para que possamos evoluir e para que, como o próprio texto diz, possamos aos poucos ir deixando as nossas capas, nos libertando dessa aparência para nos aproximar de Deus. Que assim seja, graças a Deus. Eu comecei lendo essa mensagem, pessoal. Na minha intenção era ler um trechinho, só que ela é meio que um parágrafo único, então antes do que eu li, ele ainda fala assim, ó: o Evangelho de Marcos apresenta interessante notícia sobre a cura de Bartimeu, que era o cego de Jericó, uma passagem bem conhecida. E aí, então depois ele entra onde eu comecei. Para receber a bênção da divina aproximação, né? Para a gente também receber essa bênção de ser curado dessa cegueira, nós então temos que lançar a nossa capa. E eu usei esse texto para introduzir o capítulo da codificação kardeciana, porque esse capítulo ele é bem interessante porque ele vai nos trazer trechinhos mesmo destacados do Pentateuco, do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. Alguns bem conhecidos, outros por muitos, né? Alguns, outros nem tanto, mas todos eles são máximas do Espiritismo. E tem a ver com esse texto pelo seguinte: o Espiritismo, na verdade, ele. Com o estudo dele, com a prática dele, ele vai provocando a nossa reforma íntima, que nada mais é do que ir tirando essa capa que nós aprendemos a ter por algum motivo, em algum momento das nossas vidas, até por sobrevivência mesmo, tirando essa capa e nos mostrando quem somos de verdade. Nós só podemos pedir ajuda e só podemos ser ajudados e só podemos caminhar na direção dessa ajuda no momento que nós percebemos a nossa real necessidade. Então não adianta eu ficar pedindo dinheiro, eu ficar pedindo um relacionamento, eu ficar pedindo um casamento, se no fundo não é isso que eu quero de verdade, não é isso que eu preciso de verdade. Então, até para a gente ter a resposta certa, até para a gente ter a ajuda certa, é preciso pedir da forma correta. E para pedir da forma correta, é preciso saber o que nós precisamos, é preciso saber o que pedir, né? Até no capítulo Pedir e Obtereis, do Evangelho segundo o Espiritismo,
Ele fala sobre isso, ele fala que tudo que nós quisermos, nós vamos pedir e vamos obter dentro daquilo das nossas necessidades, do nosso merecimento. Porém, é preciso saber pedir, que é como ele fala aqui nesse final, que a gente não peça em cima de uma noção de uma falsa aparência ou de um sofrimento exagerado. Nós sabemos, e aqui eu não estou julgando nem fazendo juízo de valor do sofrimento de ninguém, porque o sofrimento é individual, é único. Porém, nós sabemos que a dor, ela é essencial. Então, nos passado aqui, nos é passado aqui na doutrina e na literatura espírita, como que nós devemos, a melhor forma de passar pela dor. Não é assim, né, um sorriso de orelha a orelha, porque ninguém está pedindo isso, mas é com entendimento, com resignação e resiliência. E isso só é possível através do entendimento do que a codificação kardeciana nos traz. Só entendendo o porquê desse sofrimento, porque ele está ligado a causas futuras, ou a causas atuais, ou a causas anteriores, se ele está ligado a um possível resgate, se ele está ligado a um aprendizado maior, se ele está ligado a uma relação minha com essa pessoa ou com essa situação que aconteceu. Quando eu entendo por que daquilo que está acontecendo comigo, eu posso não ficar feliz da vida, mas eu consigo ter mais resignação, eu consigo ter mais aceitação para lidar com aquele problema. E com mais aceitação, eu consigo manter a minha cabeça mais calma e lidar com aquilo da melhor forma. Então, nesse capítulo 45, se vocês tiverem oportunidade de ler, ele vai falar, como eu citei aqui antes, vai destacar, melhor dizendo, trechos da codificação kardeciana. O primeiro trecho que ele destaca é do Evangelho segundo o Espiritismo, já introduzindo o Espiritismo, dizendo ao que veio o Espiritismo, comparando com o cristianismo, né? Então ele fala, comparando com a lei cristã, melhor dizendo, para não botar palavras aqui diferente do texto. Então ele fala assim, ó, assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros e para toda a gente, o que foi dito apenas sob forma alegórica. Então, é o que a gente chama da primeira, da segunda e da terceira revelação, né? Primeira revelação seria Moisés, os ensinamentos, a segunda, Jesus, e a terceira, o Espiritismo. Jesus veio sim, o Cristo veio sim, trazendo uma ampliação, trazendo uma explicação, ou às vezes uma outra forma de ver os ensinamentos de Moisés, agora sob a ótica do amor, mas ainda com alegorias, ainda com metáforas, e às vezes não com alegorias e não com metáforas, mas que para aquelas pessoas eram, porque elas ainda não conseguiam entender exatamente o que estava sendo dito. E o Espiritismo, então, agora ele vem trazendo, ele vem explicando as lacunas que ficaram abertas, que porventura ficaram abertas quando Jesus veio trazendo os ensinamentos. Como ele fala aqui, veio fazer a execução e veio tornar mais claro e para toda a gente. Até porque, naquela época, quem poderia obter os conhecimentos de Jesus seguia Jesus, tinha que estar onde Jesus estava, né? Naquela época não tinha internet, não tinha WhatsApp, até a parte escrita, né? Eram poucas as pessoas que sabiam ler e escrever, até por isso a questão dos arautos, os avisos eram dados por pessoas no meio da praça, no meio da rua, porque as pessoas não sabiam ler se prendesse um simples papel no muro, na parede, no mural, né? Então precisava usar autos. Então a melhor forma de passar uma mensagem naquela época era ouvindo alguém. Por isso Jesus pregava, os apóstolos pregavam. Mas mesmo que você ouvisse Jesus, mesmo que ouvisse os apóstolos, mesmo quando eles saíram para pregar, né? Saíram lá a pedido de Jesus, mesmo assim, quem não estava naquele lugar ou quem não ouvia falar, não tinha acesso a esse conhecimento.
O espiritismo, ele vem num momento de cartas, de telégrafos, ele vem num momento inclusive hoje, né, porque ele persiste até hoje, de telefone, de WhatsApp, de internet. Então, a capacidade da divulgação, ela é muito maior. Então, além de o espiritismo tornar mais claros os ensinamentos, ele também abarca muito mais pessoas. Na sequência aqui vem outro trechinho também do Evangelho segundo o Espiritismo, que é bem conhecido, que ele fala: espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, e instruí-vos, este o segundo. No cristianismo se encontram todas as verdades, são de origem humana os erros que nele se enraizaram. Então, amar sempre, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. O amor é a lei do amor, né? É algo que está presente nesse ensinamento de Jesus. Sem ele não se pode fazer nada. Daqui a pouco a gente vai falar da outra máxima, né? Que é fora da caridade não há salvação, porque a caridade, ela nada mais é também do que uma forma expressa, concreta de fazer o amor, de praticar o amor, melhor dizendo. E se a gente não faz a caridade, se a gente precisar fazer a caridade de forma genuína, ela tem que ser amor, tem que ser na base do amor. Por isso que ele fala que esse é o primeiro ensinamento, amar e depois instruir. Porque sim, eu preciso estar instruída para passar a mensagem corretamente, para receber a mensagem corretamente. Porém, eu preciso fazer isso com amor. Eu preciso ter amor antes de qualquer coisa. Então, esse é o primeiro ensinamento. Depois, a terceira, o trechinho. Os espíritos superiores usam constantemente de linguagem digna, nobre, repassada da mais alta moralidade, escoimada de qualquer paixão inferior, a mais pura sabedoria lhes transparece dos conselhos que objetivam sempre o nosso melhoramento e o bem da humanidade. E essa é do Livro dos Espíritos, e essa mensagem ela está muito associada a quando nós nos questionamos se será que isso é uma mensagem realmente de um espírito amigo? Será que isso é uma intuição que eu devo seguir ou não? Uma diretriz é essa. Que tipo de pensamento que é esse? Numa mensagem mediúnica, que tipo de palavreado, que tipo de vocabulário está sendo utilizado? Vamos reparar, porque como ele fala aqui, os espíritos superiores usam constantemente de linguagem digna, nobre, repassada da mais alta moralidade e escoimada de qualquer paixão inferior. Então, se tem essas características, se tem sabedoria, é porque é uma mensagem de um espírito superior. Caso contrário, já é o momento de desconfiar. Depois, outro trechinho do Livro dos Espíritos. O homem não conhece os atos que praticou em suas existências pretéritas, mas pode sempre saber qual o gênero das faltas de que se tornou culpado e qual o cunho predominantemente do seu caráter. Bastará então julgar do que foi, não pelo que é, mas sim pelas suas tendências. Isso aqui é ótimo porque muitas pessoas têm o sonho de saber o que elas foram na vida passada. Tem gente que faz regressão e tudo mais. E aí a minha opinião, né, baseada aqui justamente também na doutrina de Kardec, é que se nós temos se nós temos o esquecimento, é porque não é para que a gente tenha essa lembrança do que fez, do que foi e do que fizeram pra gente, né? Mas tem gente que vai lá, que quer saber, e quer saber quem foi, quer saber o que fez, quer saber por que a pessoa, quer encontrar, às vezes, uma explicação para o que a pessoa está passando nessa encarnação atual. E aqui o que ele vem falando é que não precisa, né? Basta saber o que eu preciso melhorar. Basta saber o que eu ainda tenho de vícios, o que eu ainda tenho que compromete a minha boa postura, a minha boa conduta. E muito provavelmente tudo isso que eu tenho é porque ainda é resquício do que eu tinha. Então é o que ele fala. Você não precisa lembrar, mas basta julgar do que foi e não pelo que é, e sim pelas suas tendências, sim pelas nossas tendências. Para finalizar, são 3 trechinhos, aliás, mais um do Livro dos Espíritos e depois 2 últimos do Evangelho segundo o Espiritismo,
E aqui ele fala: a lei de Deus é a mesma para todos, porém o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Diferença só há quanto ao grau de responsabilidade. Depois, os dois trechinhos do Evangelho segundo o Espiritismo, que finalizam esse capítulo, ele fala que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações infelizes. Eu gosto muito desse trecho. Ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, como eu já tinha falado, e ele é muito interessante porque, principalmente quando nós nos tornamos espíritas ou frequentamos um centro espírita, começa, às vezes, um certo julgamento, né? Ah, porque fulano não é espírita, porque se ele fosse espírita, ele não faria tal coisa. Se ele fosse espírita, ele não faria fofoca. Como é que pode fulano sendo espírita e fazer isso? Isso a gente ouve muito. Como é que fulano é espírita e faz isso? Como é que fulano é espírita e prejudicou o outro? Como é que pode ser espírita e fumar? Sei lá, né? As pessoas vão pensando nessas coisas. Só que, pessoal, ser espírita, né, além de ser uma pessoa praticante do espiritismo, estar ali em contato com a doutrina do Kardec, tentando se melhorar, é o que ele fala aqui. O espírita é aquele que está tentando se transformar e pelos esforços que ele emprega. Porque, assim, uma pessoa que não fuma, que não faz fofoca, que não tem vício, que já é perfeita, ela é mais do que espírita, ela já não é para estar aqui encarnada na Terra. Nós estamos aqui no planeta de provas e expiações, justamente porque nós precisamos aprender e melhorar. Se precisamos aprender e melhorar, é porque ainda temos defeitos e temos uma boa parte ruim, como a parte como é a classificação desse nosso mundo, né? De maioria do mal ainda em detrimento do bem. Então, é óbvio que se nós temos essa constituição, nós ainda erramos, nós temos vícios, que não necessariamente precisa ser um vício de droga, de cigarro, Não, basta ser um vício de comportamento, o vício do egoísmo que nós ainda temos, do orgulho e da vaidade, ser comum a todos nós, antes de qualquer outro. Então, se nós temos esse vício, nós somos espíritas ainda no aprendizado, nesse caminho do aprendizado. Nós estamos tentando ser pessoas melhores. Agora, é diferente daquela pessoa que fala assim: não, eu sou assim, não quero saber e vou morrer assim. Aí eu posso dizer, até baseado no que a gente acabou de ler, que essa pessoa não é espírita. Ela pode saber a codificação de trás para frente, de frente para trás. Ela pode saber todo o Novo Testamento. Ela pode dar várias lições de moral, mas de acordo com o que ele fala aqui, se ela não faz um esforço para tentar melhorar naquilo que ela percebeu que está errado, ela não é o verdadeiro espírita. Então, eu gosto muito desse trecho, porque ele traz não só um conforto para todos nós que aqui estamos, no sentido de eu estou tentando, mas também porque ele concretiza essa definição do que é ser um espírita. Ele sai dessa coisa mais nebulosa, né? E às vezes prejudicial e culposa de a pessoa ainda cometer erros, mas ela não pode errar porque ela ainda porque ela é espírita, e espírita não erra, na visão de algumas pessoas, espírita não chora, espírita não sente saudade, porque o espírita entende que a vida continua, então o espírita não sente saudade da pessoa que desencarnou. Isso não faz o menor sentido. Nós somos espíritas, mas nós temos sentimentos, né? Então, é como ele fala aqui, o espírita, além de ser a pessoa que segue o espiritismo, que segue a doutrina do Kardec, segue a codificação, é uma pessoa que está tentando se transformar moralmente. E para terminar, não, outro trechinho do Evangelho: não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Que foi o que eu falei ali atrás, quando eu estava falando do amor, né? Do primeiro mandamento ser amai-vos. O primeiro mandamento, não, ele usa até outra palavra, ele usa o primeiro ensinamento: amai-vos, porque sem amor nada conseguimos fazer, nada de bom conseguimos fazer. E então, por isso, dessa máxima também, talvez a mais conhecida, né, como a grande máxima do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Lembrando que essa caridade é genuína, por isso, porque a caridade é a expressão do amor. E no finalzinho termina com uma frase de Paulo na carta ao Timóteo, que ele fala: medita essas coisas,
Ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. E assim, pessoal, lembrando a mensagem que a gente leu no início, vamos conseguindo o quê? Retirar essa nossa capa. Essa nossa capa de falsas aparências, de falsas preocupações, e vamos nos entregando, nos mostrando, nos expondo para Jesus, para que ele possa nos ver de verdade, para que ele possa nos ajudar de verdade. Não que ele não veja através do que a gente tenta esconder, mas eu digo no sentido assim, de nós podermos perceber melhor essa ajuda, a partir do momento que a gente se mostra sem medo, sem aparências, sem mentiras, sem maquiagem, para que a gente se mostre para Jesus e ele possa nos ajudar da melhor forma. Então, eu espero que esse estudo possa ter feito sentido para vocês que estão aí ouvindo, encarnados e desencarnados, que estão vinculados a esse estudo, dessa leitura. Eu agradeço muito por ter feito, por ter lido. Agradeço a Kardec, em especial nesse capítulo, né, pela codificação, que traz tantos ensinamentos. Agradeço a espiritualidade amiga. Agradeço a Deus, Alta de Souza, e que nós possamos continuar lendo, estudando e sempre continuando tirando essa nossa capa. Que assim seja, graças a Deus.